Fala aí, brasileiros, professor Andy Oliveira, fazer uma pequena revisão aqui nesse final de terceiro bimestre e estamos fazendo um panorama geral sobre todos os gráficos das funções estudadas até aqui. Então, ó, fiz um pequeno esboço aqui de uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau ela vai ser do tipo ax mais b, e ela é chamada do primeiro grau porque o x está elevado a 1, o maior expoente é 1, né? E com isso ela corta o x em um único lugar. E a gente vai observar esse coeficiente angular, que é o valor que está na frente do x. Se o a for um valor positivo, maior que zero, a função é crescente. Então o gráfico vai ficar uma reta com a inclinação aqui para a direita, semelhante à que está sendo projetada para você. Se o a for negativo, um valor menor que zero, a função é decrescente e ela fica inclinada para o outro lado. Tá? Essas são o seu básico para você entender da função do primeiro grau. A função do segundo grau, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então o maior expoente é 2, né? Por isso do segundo grau. E aí normalmente ela deveria cortar o eixo x em dois lugares aqui, ó, x1 e x2, tá? Observo também o valor do a. Se o a for positivo, maior que zero, a parábola fica voltada para cima. E se o a for negativo, a parábola fica voltada para baixo. E aí, nesse caso, o vértice da parábola passa a ser ponto máximo, o ponto mais alto da parábola, enquanto no exemplo anterior, o vértice é o ponto mínimo. Outra coisa importante de falar é o c. O valor que não tem o x, que nesse caso é o c, é o lugar onde a função corta o eixo y, sempre, tá? Então, aqui na função do primeiro grau, o que não tem x é o b. Esse é o valor, é o lugar onde a função vai cortar o eixo y também. Na função exponencial, o x está no expoente, por isso é exponencial, tá? E aí eu vou analisar a base também aqui, que eu estou representando pela letra A. Se o a for maior que 1, a função é crescente, o gráfico vai ficar parecido com esse seu exemplo aqui, ó. E se o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente, fica inclinada para o outro lado. Com isso a gente tem uma breve noção de como fica o gráfico de funções exponenciais. Claro, todas elas tendo variações aqui de acordo com o parâmetro. A função logarítmica do tipo y é igual a log de x na base b. Se o b for maior que 1, ela é crescente, ficando semelhante ao que está projetado aqui à sua esquerda, aqui no canto inferior esquerdo. Corta o eixo x, se aproxima do eixo y, mas nunca vai cortar aqui o eixo y para o lado esquerdo, né? E se o b estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Ok, brasileiros? A gente estudou também a função trigonométrica, né? A função básica, y é igual a seno de x. A função seno ela começa no zero, e aí à medida que você vai aumentando o ângulo, ela vai aumentando a amplitude aqui, o seu correspondente no eixo y até o valor 1, que é o valor máximo aqui da função seno de x. Depois ela completa aqui no seno de π, seno de 180 igual a zero, e completa o seu período em 360 graus 2π. Então quer dizer que toda a função seno vai ficar semelhante a esse período aqui, aí tendo as variações dos parâmetros A, B e C, que foi muito abordado aí nesse período. Tá bom? A função cosseno, para diferenciar aqui a função cosseno básico, ao invés dela começar aqui no eixo, na origem, ela começa no 1 e vai decrescendo, completando o período no mesmo lugar aqui, tá bom? Sendo uma senoide. A função tangente não é uma função contínua, né? É uma função que ela vai crescendo, fazendo essa curvinha, e ela é interceptada, ela não existe para x igual a 90 graus, porque não existe a tangente de 90 graus, e começando lá no infinito negativo, vai crescendo até o infinito positivo, mas não pode chegar aqui no múltiplo de 90, no caso de 270 graus. Não existe também tangente de 270 graus. Tá, brasileiros? Então, até, desculpa, não é múltiplo de 90, né? Serão 90, depois 270 e todos os correspondentes a esses ângulos. Tá? A função do terceiro grau, ela é chamada do terceiro grau porque o maior expoente é 3, elevado a 3. Outra característica, ela corta o eixo x normalmente também, né, em 3 lugares, tendo x1, x2 e x3. A gente observa o valor do a. Se o a for positivo, a função começa por baixo. Corta o eixo y sempre no d aqui, que é no valor que não tem x, semelhante ao que acontece na função do segundo e do primeiro grau. Então o lugar onde ela corta o eixo y é no d, tá? E aí ela tem a segunda raiz, a terceira raiz e vai subir infinitamente. Então nesse caso, se o a for positivo. Se o a for negativo, ela inverte, ela começa por cima, corta o eixo x,
a primeira, a segunda e a terceira vez, e assim desce até o infinito. Característica da função do terceiro grau. A função do quarto grau, ela é do tipo ax à quarta, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais dx mais z. Então observa aqui que o coeficiente que não tem x é o e, e é nesse lugar também que a função vai cortar o eixo y nos dois casos. Eu vou analisar aqui o a, número que fica na frente do x à quarta. Se o a for positivo, a curva fica parecendo um W, certo? Aqui ela começa por cima, corta o eixo x a primeira vez, a segunda, a terceira e a quarta vez. E normalmente a função do quarto grau terá 4 raízes, ela vai cortar o eixo x em 4 lugares. Tá ok, Brasil? Formando aqui, fica no parecido com um W. Se o A for negativo, menor que zero, é ao contrário, ela fica lembrando o M. Então, ter uma noção dessas ideias que foram passadas nessa videoaula, esse pequeno resuminho, que é um resumo muito básico que a gente precisa saber, dá uma noção do gráfico para a gente tentar resolver exercício de análise gráfico, de associação de um certo problema ou uma associação problema a um gráfico, que é o nosso objetivo aqui inicial nessa aula, tá bom? Até a próxima, espero que tenha ajudado.